Você pode realizar o seu sonho. Parte 1. Qual é o seu sonho? Você conseguirá realizá-lo ao longo de sua vida? Tenho certeza de que deseja isso. Tenho certeza de que você espera por isso. Mas será que vai mesmo conseguir? Quais as chances que daria a si mesmo? Uma chance em 5? Uma em 100? Uma em 1 milhão? Como você pode saber se suas chances são boas, ou se o seu sonho sempre permanecerá sendo o que é, um sonho? Qual é o seu sonho? E até onde está disposto a testá-lo? A maioria das pessoas que conheço tem um sonho. Na verdade, perguntei a centenas, talvez milhares, de pessoas sobre seus sonhos. Alguns fazem descrições com grande detalhe e entusiasmo. Outros relutam em falar sobre isso. Parecem embaraçados de contá-lo em voz alta. Essas pessoas nunca testaram seus sonhos. Não sabem se os outros irão rir delas. Não têm certeza se estão mirando muito alto ou muito baixo. Elas não sabem se é algo que conseguirão alcançar ou se estão destinados a fracassar. A maioria das pessoas não tem ideia de como alcançar seus sonhos. O que elas possuem é uma vaga noção de que há algo que gostariam de fazer um dia, ou alguém que gostariam de se tornar, mas não sabem como chegar até o objetivo final, partindo de onde estão. Se isso descreve, então você ficará feliz em saber que existe esperança. E eu acredito que este livro poderá ajudá-lo. Saiba as respostas antes de fazer o teste. Quando você era estudante, lembra-se de alguma professora fazendo uma revisão antes de uma prova e dizendo algo como: prestem atenção agora, porque isso vai cair na prova? Eu me lembro. As professoras que queriam ver seus alunos tendo sucesso diziam coisas assim o tempo todo. Queriam nos preparar para que tivéssemos um bom desempenho. Elas nos testavam, mas queriam que obtivéssemos sucesso. Meu desejo é ser como uma dessas professoras. Quero prepará-lo para testar o seu sonho, de forma que você consiga realizá-lo. Como? Acredito que, se você souber qual a pergunta correta para fazer a si mesmo, e se puder responder a essas questões de forma afirmativa, terá uma excelente chance de ser capaz de realizar seus sonhos. Quanto mais perguntas conseguir responder positivamente, maior a chance de sucesso. Essa é a razão pela qual escrevi este livro. A imagem certa e a errada de um sonho. Estudei pessoas bem-sucedidas por quase 40 anos. Conheci centenas de pessoas renomadas que conseguiram realizar grandes sonhos. E consegui realizar alguns dos meus. O que descobri é que muitas pessoas têm ideias erradas a respeito dos sonhos. Dê uma olhada em muitas coisas que as pessoas perseguem e chamam de sonho em suas vidas. Sonhar acordado, distrações do trabalho atual, sonhos de castelo de areia, ideias loucas sem nenhuma estratégia ou base na realidade. Sonhos ruins, preocupações que alimentam o medo e a paralisia. Sonhos idealistas, a forma como o mundo seria, se você estivesse no comando. Sonhos indiretos, sonhos vividos através de outros. Sonhos românticos, crenças de que alguma pessoa o fará feliz. Sonhos com carreiras, crença de que o sucesso na carreira o fará feliz. Sonhos com destino, crença de que uma posição, um título ou um prêmio o fará feliz. Sonhos materiais, crença de que a riqueza, ou a posse de bens materiais o fará feliz. Se esses não são sonhos bons, que valem a vida de uma pessoa, então quais são? Apresento aqui a minha definição de um sonho que pode ser testado e aprovado. Um sonho é uma imagem inspiradora do futuro, que energiza a sua mente, a sua vontade e as suas emoções, dando-lhe forças para fazer todo o esforço possível para alcançá-lo. Um sonho verdadeiro é uma imagem e um mapa do propósito e do potencial de uma pessoa. Ou, como diz minha amiga Sharon Wool, um sonho é a semente da possibilidade plantada na alma de um ser humano, que o chama a seguir por um caminho único para a realização de seu propósito. O que você tem em mente? Sonhos são mercadorias valiosas. Eles são os nossos propulsores. Dão-nos energia. Deixam-nos entusiasmados. Todo mundo deveria ter um sonho. Mas e se você não tiver mais certeza de que tem um sonho que quer alcançar? Vamos pensar sobre isso. Muitas pessoas não foram encorajadas a sonhar.
Outros sonham, mas perderam a esperança e deixaram seus sonhos de lado. Quero que saiba que trago boas notícias. Você pode encontrar ou recapturar seus sonhos. E eles podem ser grandes, apesar de que nem todos os sonhos precisam ser grandes para valerem a pena. Eles só precisam ser maiores do que você. Como a atriz Josie Bissett afirmou, os sonhos devem ser grandes o suficiente para que possamos crescer dentro deles. Os sonhos devem ser grandes o suficiente para que possamos crescer dentro deles. Josie Bissett. Se você perdeu a esperança, perdeu de vista seu sonho, ou nunca se conectou com algo que acha que vale a pena sonhar e buscar, talvez seja útil conhecer quais são os 5 motivos mais comuns pelos quais as pessoas têm dificuldades em identificar seus sonhos. 1. Algumas pessoas foram desencorajadas por outras. Muitas pessoas tiveram seus sonhos derrubados bem na frente delas. O mundo está repleto de destruidores de sonhos e de assassinos de ideias. Algumas pessoas que não estão tentando realizar seus próprios sonhos, não gostam de ver os outros realizando os deles. O sucesso dos outros faz com que se sintam inadequados ou inseguros. Os professores de administração Gary Hamel e C.K. Prahalad escreveram sobre uma experiência conduzida com um grupo de macacos. 4 macacos foram colocados em uma sala onde havia um poste alto no centro. No alto do poste, suspenso, havia um cacho de bananas. Um dos macacos famintos começou a subir pelo poste para comer, mas, assim que alcançou uma banana, foi molhado com um jato de água fria. Gritando, desceu do poste e abandonou sua tentativa de se alimentar. Cada macaco fez uma tentativa parecida e todos foram molhados com água fria. E, depois de várias tentativas, eles finalmente desistiram. Então, os pesquisadores removeram um dos macacos da sala e o substituíram por um novo macaco. Quando o novato começou a subir o poste, os outros 3 o agarraram e o puxaram para o chão. Depois de tentar subir o poste várias vezes e ser arrastado pelos outros, ele finalmente desistiu e nunca mais tentou subir no poste. Os pesquisadores substituíram os macacos originais, por novatos, e, a cada vez em que um novo macaco era trazido, os outros o arrastavam antes que pudesse alcançar as bananas. Com o tempo, somente macacos que nunca tinham recebido um banho gelado estavam na sala, mas nenhum deles subia no poste. Eles evitavam que os outros fizessem isso, mesmo sem que soubessem por quê. Talvez outras pessoas tenham impedido seu crescimento. Elas o desencorajaram a sonhar. Talvez se ressentissem do fato de que você queria subir na vida, fazer algo significativo com ela. Ou talvez estivessem tentando protegê-lo da dor e do desapontamento. De qualquer forma, você acabou desestimulado a sonhar. Anime-se. Nunca é tarde demais para começar a sonhar e perseguir seus sonhos. 2. Algumas pessoas estão entorpecidas por desapontamentos e feridas do passado. O desapontamento é o espaço vazio que existe entre a expectativa e a realidade. Todos nós encontramos esse vácuo. Temos experiências ruins inesperadas. Precisamos viver com desejos que não se cumprem e esperanças que morrem. Essas frustrações podem ser altamente prejudiciais. O escritor Mark Twain observou: deveríamos ter o cuidado de tirar de uma experiência somente a sabedoria que nela existe, e parar por aí, ou seríamos como o gato que se senta em cima de um forno quente. Ele nunca se sentará ali de novo, e isso é bom, mas também nunca se sentará em um forno quando ele estiver frio. Você não acha que isso é verdade? Quando algo dá errado, dizemos: nunca mais vou fazer isso. E que grande equívoco cometemos ao fazê-lo, principalmente quando nos referimos aos nossos sonhos. O fracasso é o preço que devemos pagar para alcançar o sucesso. Algumas pessoas devem enfrentar o fracasso várias vezes antes de conseguirem avançar na conquista de seus sonhos. A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher afirmou: você pode ser obrigado a lutar mais de uma vez a mesma batalha até vencê-la. Precisamos nos lembrar disso e garantir que não vamos desistir tão cedo da batalha. O desapontamento é o espaço vazio que existe entre a expectativa e a realidade. 3. Algumas pessoas têm o hábito de ficar na média.
A colunista Maureen Dodge afirma: no minuto em que você aceita menos do que merece, consegue ainda menos do que aceitou. Sonhos exigem uma pessoa que force a si mesmo, que vá além da média. Você não consegue conquistar um sonho e permanecer seguro na mediocridade ao mesmo tempo. Os dois são incompatíveis. Quando estamos pouco inspirados para sonhar, quando aceitamos a média, podemos ser tentados a culpar os outros, nossas circunstâncias, o sistema. Mas a verdade é que a mediocridade é sempre uma escolha pessoal. D. Bruce Lockerbie, presidente e CEO da Paideia, e ex-bolsista da Fundação Thomas F. Stanley na Stony Brook School, em Nova York, escreve: a mediocridade não é um problema nacional, nem corporativo ou institucional, nem é um problema departamental, a mediocridade é uma questão pessoal. A educação dos Estados Unidos não é monolítica, ela é formada por milhões de estudantes, que são ensinados por milhões de professores, ajudados por milhões de funcionários, equipados por milhões de fabricantes, editores e fornecedores, todos pagos por bilhões de dólares. Cada uma dessas facetas da educação é formada por indivíduos. Portanto, a educação norte-americana não é medíocre, mas aqueles que tomam decisões e financiam a educação podem ter se descuidado de seu trabalho. As escolas não são medíocres, mas alguns que são administradores ou professores, além de nossos estudantes, podem ter perdido o entusiasmo em relação à administração, ao ensino, ao aprendizado. Vejam, mediocridade é, antes de tudo, um traço pessoal, uma concessão pessoal para chegar a menos do que o nosso máximo, uma resignação letárgica individual que afirma: acho que assim está bom. Logo, a mediocridade se espalha por todo o corpo político, colocando a nação em risco, mas sempre devemos nos lembrar: a mediocridade começa comigo. As pessoas que não possuem sonhos irresistíveis correm o risco de ver suas vidas passarem em branco. Seus dias podem se tornar banais e elas ficarem iguais a eles. O autor Kenneth Hildebrand expressa o efeito negativo de tal existência. Ele explica: o mais pobre de todos os homens não é o que não tem um centavo em seu nome. É o homem sem um sonho. Ele é como um grande navio, feito para enfrentar o poderoso oceano, mas dedicando-se a navegar em um riacho. Não há nenhum porto distante a alcançar, nenhum horizonte o impulsiona, ele não tem nenhuma carga preciosa para carregar. Suas horas são absorvidas na rotina e em pequenas tiranias. Não é de estranhar que ele se sinta insatisfeito, briguento e de saco cheio. Uma das maiores tragédias da vida é uma pessoa com uma capacidade gigantesca e uma alma pequena. Se você sente que sua vida está mais próxima da média do que você deseja, precisa fazer mais do que sonhar. Nada é mais eficiente para tirar alguém da rotina do que um sonho que vale a pena. 4. Algumas pessoas não possuem a confiança necessária para perseguir seus sonhos. Uma pessoa precisa de confiança para falar a respeito de um sonho e de uma dose ainda maior para persegui-lo. E, às vezes, é esse o fator que separa as pessoas que sonham e perseguem seus sonhos das que não o fazem. Em sua pesquisa na Universidade de Wisconsin, Karen Greno Mauch descobriu que a autoconfiança é vital para o sucesso. Em um estudo com crianças, ela detectou que a baixa autoestima reduzia em 37 pontos percentuais a vontade de negociar e, em 11%, o uso de estratégias de negociação com outros. Ela também descobriu que, quanto maior a autoestima da criança, maior a vontade de incorrer em riscos de negociações prolongadas e maior a sua capacidade de adaptação. Em outras palavras, quanto mais confiança você tem em si mesmo, é menos provável que desista de tentar fazer o que quiser. Sonhos são frágeis. E eles correm os maiores riscos, quando são novos para você, quando as pessoas que você ama e respeita não os aprovam, e quando você não tem um passado de sucesso que lhe dê confiança. Mas confiança baseada na realidade é necessária para se esforçar de conquistar seu sonho. Como se ganha tal confiança? Através do autoconhecimento. A consultora de administração Judith Bardwick afirma que a confiança real vem do conhecimento e da aceitação de si mesmo, de suas forças e de suas limitações, em contraste com a dependência na afirmação dos outros, de fora. Essa é outra razão pela qual acredito que este livro pode ajudá-lo.
Ao responder às perguntas de forma positiva, você terá segurança para perseguir os seus sonhos. 5. Algumas pessoas não possuem imaginação para sonhar. Como as pessoas descobrem seus sonhos? Sonhando? Isso pode soar muito simplista, mas é onde tudo começa. A imaginação é o solo do qual um sonho pode nascer. O físico e vencedor do Prêmio Nobel, Albert Einstein, um sonhador e pensador, entendeu o valor da imaginação. Ele disse: "Quando me examino, e examino meus métodos de pensamento, chego à conclusão de que o dom da fantasia significou mais para mim que meu talento em absorver conhecimentos positivos." Einstein chamava sua imaginação de uma sagrada curiosidade. Se vier de um ambiente desencorajador, ou se não se achar uma pessoa especialmente imaginativa, não perca as esperanças. Você ainda pode descobrir e desenvolver um sonho. Deus colocou essa habilidade em todos nós. Se você conhece crianças e cuida delas, então sabe que isso é verdade. Toda criança sonha. Toda criança possui imaginação. Minha esposa, Margarete, e eu temos 5 netos, e, sempre que estamos com eles, vemos como funciona a vívida imaginação, que os arrasta deste mundo para outros criados por eles mesmos. A imaginação é o solo do qual um sonho pode nascer. Você tem, dentro de si, essa capacidade para sonhar. O escritor, e meu amigo, Max Lucado tem clareza a respeito de suas possibilidades. Você não foi um acidente. Não foi produzido em massa. Você não é fruto de uma linha de produção. Você foi deliberadamente planejado, especificamente dotado e amorosamente posicionado na Terra pelo mestre artesão. Além disso, algumas pessoas até poderiam argumentar que, quanto mais sem graça o começo, maior o potencial para sonhar. O empresário Ward Schultz, que veio de uma família muito humilde, usou o fértil solo da imaginação para ajudá-lo a cultivar a ideia da Starbucks, a empresa que fundou. Conta Schultz. Uma coisa que percebi sobre os românticos: eles tentam criar um mundo novo e melhor a partir das coisas sem graça do dia a dia. Esse também é o objetivo da Starbucks. Nós tentamos criar em nossas lojas um oásis, um pequeno ponto no bairro onde você pode parar, ouvir um pouco de jazz e fazer perguntas universais, pessoais ou até extravagantes com um copo de café na mão. Quem sonha com esse lugar? A partir da minha experiência pessoal, diria que quanto mais sem inspiração suas origens, mais provável é que você use a sua imaginação e invente mundos nos quais tudo pareça possível. Isso é o que acontece comigo. Acredito que Deus quer que sonhemos, e que sonhemos alto, porque Ele é um grande Deus, que quer fazer grandes coisas, e quer fazê-las através de nós. Meu amigo Dali Turner afirma: os sonhos são renováveis. Não importa nossa idade, ou nossa condição, ainda há possibilidades inexploradas dentro de nós, e novas belezas esperando para nascer. Nunca é muito tarde para sonhar. Você está pronto para testar o seu sonho? Certo, você pode estar dizendo a si mesmo: eu tenho um sonho. Acho que vale a pena lutar por ele. E agora? Como posso saber quais são minhas chances de alcançá-lo? Isso nos leva às perguntas, que compreendem os 10 capítulos deste livro. Aqui estão elas. 1. A pergunta da propriedade. O meu sonho é realmente meu? 2. A pergunta da clareza. Eu consigo ver claramente o meu sonho? 3. A pergunta da realidade. Dependo de fatores que posso controlar para realizar o meu sonho? 4. A pergunta da paixão. Meu sonho me incita a realizá-lo? 5. A pergunta do caminho. Eu tenho uma estratégia para realizar o meu sonho? 6. A pergunta das pessoas. Eu incluí as pessoas de quem preciso para realizar o meu sonho? 7. A pergunta do custo. Estou disposto a pagar o preço pelo meu sonho? 8. A pergunta da perseverança. Estou me aproximando do meu sonho? 9. A pergunta da realização. Trabalhar pelo meu sonho me traz satisfação? 10. A pergunta da relevância. O meu sonho beneficia outras pessoas? Acredito que, se você realmente explorar cada uma dessas perguntas, examinar-se honestamente, e responder sim a todas elas, as chances de conseguir realizar seus sonhos são muito boas.
Quanto mais respostas positivas puder dar, mais você se aproximará de realizar o seu sonho. Eu realmente acredito que todo mundo tem o potencial de imaginar um sonho que tenha valor, e a maioria de nós tem a capacidade de cumpri-lo. E não importa o tamanho ou quão estranho seu sonho pareça aos outros, se suas respostas forem sim para as perguntas do teste do sonho. O roteirista e comediante Robert Orben afirmou: lembre-se sempre de que só existem dois tipos de pessoas no mundo, os realistas e os sonhadores. Os realistas sabem para onde estão indo. Os sonhadores já estiveram lá. Se você já definiu o seu sonho, então está pronto para testá-lo e para começar a tentar realizá-lo. Nas próximas páginas, você encontrará um teste do sonho. Ele está montado para ajudá-lo a medir até onde está preparado para conquistar os seus objetivos. Eu recomendo muito que você faça o teste antes de ler o resto do livro. Quanto mais trabalhar para testar seu sonho e preparar-se antes de se lançar a conquistá-lo, maiores as chances de ver o seu sonho se tornar realidade. Para ajudar a testar seu sonho, desenvolvi esse teste do sonho. Responda a cada uma das 3 declarações sobre as questões do sonho respondendo verdadeiro ou falso. Quando você completar o teste, liste 3 pessoas que o conhecem bem para ajudar a se autoavaliar. Se você já contou a eles sobre seu sonho, faça isso agora. Assim, peça a eles para responderem a cada uma das questões que se aplica a você. Em seguida, peça que deem uma nota geral de 1, sem chance, a 10, certeza, sobre a possibilidade de conseguir realizar seu sonho. O teste do sonho. Com o intuito de ajudá-lo a testar o seu sonho, desenvolvi este teste do sonho. Responda a cada uma das sentenças formuladas abaixo de cada pergunta, classificando-as como verdadeiras ou falsas. Depois de completar o teste, eleja 3 pessoas que o conheçam bem para que o ajudem a avaliar as suas respostas. Caso ainda não tenha lhes relatado seu sonho, faça-o agora. Em seguida, peça para que eles respondam a cada uma das questões do teste tentando supor o que você responderia. Por fim, solicite que deem uma nota geral, de 1, sem chances, a 10, certeza, para classificar as suas chances de alcançar o seu sonho. 1. A pergunta da propriedade. O meu sonho é realmente meu? Eu seria a pessoa mais feliz do mundo se realizasse meu sonho. B. Já compartilhei meu sonho com outras pessoas, incluindo aqueles que amo. C. Meu sonho foi desafiado por outros, mas eu ainda o quero. 2. A pergunta da clareza. Consigo ver claramente o meu sonho? Consigo explicar o essencial do meu sonho em uma única sentença. B. Conseguiria responder a quase qualquer pergunta sobre o que é, mesmo que não, como é, o meu sonho. C. Escrevi uma clara descrição do meu sonho, que inclui suas principais características ou objetivos. 3. A pergunta da realidade. Dependo de fatores que posso controlar para realizar o meu sonho? Sei quais são os meus maiores talentos, e o meu sonho baseia-se completamente neles. B. Meus hábitos atuais e minhas práticas diárias contribuem fortemente para o potencial sucesso do meu sonho. C. Meu sonho provavelmente se tornará realidade mesmo se eu não tiver sorte, se pessoas importantes me ignorarem, ou se opuserem a mim, ou ainda, se eu encontrar sérios obstáculos. 4. A pergunta da paixão. Meu sonho me incita a realizá-lo? Não consigo pensar em mais nada além de ver o meu sonho realizado. B. Penso no meu sonho todos os dias, e geralmente acordo ou durmo pensando nele. C. Esse sonho é importante para mim há pelo menos 1 ano. 5. A pergunta do caminho. Eu tenho uma estratégia para realizar o meu sonho? Escrevi um plano sobre como pretendo realizar o meu sonho. B. Compartilhei meu plano com outras 3 pessoas, que respeito para receber a opinião delas. C. Fiz mudanças importantes nas minhas prioridades e nos meus hábitos de trabalho, para colocar o meu plano em ação. 6. A pergunta das pessoas. Incluí as pessoas de quem preciso, para realizar o meu sonho? Cerquei-me de pessoas que me inspiram, e que são honestas comigo em relação a meus pontos fortes e fracos. B. Recrutei pessoas com habilidades complementares, para me ajudar a realizar o meu sonho.
C. Transferi a visão do meu sonho para os outros, e eles compartilham sua propriedade comigo. 7. A pergunta do custo. Estou disposto a pagar o preço do meu sonho? A. Posso contar custos específicos, que já paguei para realizar meu sonho. B. Já considerei aquilo de que estou disposto a abrir mão, para realizar o meu sonho. C. Não vou comprometer meus valores, arruinar minha saúde, ou destruir minha família, para conquistar o meu sonho. 8. A pergunta da perseverança. Estou me aproximando do meu sonho? A. Consigo identificar obstáculos que já superei na realização do meu sonho. B. Faço algo, mesmo que pequeno, todos os dias para me aproximar do meu sonho. C. Estou disposto a fazer coisas extraordinariamente difíceis para crescer e mudar, a fim de realizar o meu sonho. 9. A pergunta da realização. Trabalhar pela realização do meu sonho me traz satisfação? A. Estou disposto a abrir mão de meu idealismo, para que o meu sonho vire realidade. B. Estou disposto a trabalhar por anos, ou até por décadas, para realizar o meu sonho, porque ele é muito importante para mim. C. Desfruto tanto a realização do meu sonho que, ainda que eu venha a falhar, considerarei que minha vida terá valido a pena. 10. A pergunta da importância. O meu sonho beneficia outras pessoas? A. Posso nomear pessoas específicas além de mim que se beneficiarão, se o meu sonho virar realidade. B. Estou trabalhando para construir uma equipe de pessoas que pensem da mesma forma, para realizar o meu sonho. C. O que estou fazendo para realizar o meu sonho será importante em 5, 20 ou 100 anos. Se você é capaz de marcar cada declaração como verdadeira, então há grandes chances de que você veja o seu sonho se realizar. Se marcou como falsa uma ou mais declarações em uma pergunta, você precisa examinar se está sendo honesto consigo mesmo sobre a sua posição quando se relaciona com aquela pergunta. Gaste algum tempo refletindo e faça os exercícios no final do capítulo. Você também deveria conversar com as 3 pessoas que avaliaram essas perguntas em relação a você. As respostas deles bateram com as suas? Se não, peça comentários. Também dê uma olhada no placar geral. Se eles marcaram menos de 10 verdadeiros, pergunte: o que eu preciso para chegar a um 10? Ouça, anote, faça perguntas de esclarecimento, mas não se defenda. Quando receber as respostas deles, procure padrões e lembre-se do que o consultor de gerenciamento, Jacques Rosenblum, diz. Se uma pessoa disser que você é um cavalo, ela está louca. Se 3 pessoas disserem que você é um cavalo, há uma conspiração em andamento. Se 10 pessoas disserem que você é um cavalo, está na hora de comprar uma sela. 1. A pergunta da propriedade. O meu sonho é realmente meu? Tudo o que você pensar, tenha certeza de que é o que você pensa. Tudo o que você quiser, tenha certeza de que é o que você quer. Tudo o que você sentir, tenha certeza de que é o que você sente. T.S. Eliot. Seu pai queria que fosse policial. Afinal, o pai era chefe de polícia na pequena cidade em que cresceu. Sua mãe tinha outras ideias. Ela achava que o rapaz poderia se tornar um carpinteiro. Via que ele não tinha muito interesse ou aptidão para assuntos acadêmicos na escola, e queria que aprendesse algo prático. Por causa dela, Arnold entrou em um curso de aprendiz de carpinteiro, enquanto cursava o ensino médio, mas ele jamais gostara muito daquilo. De quem é esse sonho? Muitos jovens se encontram nesse tipo de situação quando estão crescendo. Eles não sabem no que são bons. Não sabem o que querem. Então ouvem seus pais, ou seus amigos e tomam uma direção em suas vidas que reflete os desejos e sonhos dos outros, não os seus. E isso não é surpresa. As crianças veem a si mesmas, primeiro, pelos olhos de seus pais, e pelos de outros modelos. Elas não possuem outros pontos de referência. A especialista em aconselhamento Cecil G. Osborne, no livro A Arte de se Autocompreender, observa: a criança não possui uma imagem clara de si mesma.
Ela se vê somente no espelho da avaliação de seus pais, uma criança que ouve repetidamente que é má, preguiçosa, ruim, estúpida, tímida ou desajetada tenderá a agir a partir dessa imagem passada por seus pais, ou por alguma outra figura de autoridade. Muitos jovens perdem contato com suas identidades em formação, quem são e o que realmente gostariam de fazer, e adotam os sonhos e os desejos de outra pessoa, porque querem sentir-se aprovados, ou porque simplesmente não sabem o que fazer. Quantas pessoas não cursaram a faculdade de Direito, porque era isso que seus pais queriam? Quantas não se casaram para agradar suas mães? Quantas não conseguiram um emprego de verdade, em vez de tentar uma carreira no cinema ou no teatro? Sempre que você vir alguém mudando de carreira já na vida adulta, pode estar certo de que aquela pessoa estava vivendo o sonho de outra e se perdeu no caminho. Por mais negativa que tal transição possa ser, essas pessoas são mais afortunadas que aquelas que nunca descobriram e ou tentaram realizar seus sonhos. Sempre que você vir alguém mudando de carreira já na vida adulta, pode estar certo de que aquela pessoa estava vivendo o sonho de outra e se perdeu no caminho. Mesmo pais encorajadores, positivos e bem-intencionados, podem levar seus filhos para a direção equivocada. Eu sei disso, porque passei por algo assim quando tinha 7 anos. Meus pais estavam convencidos de que eu tinha talento musical. Eles compraram um piano e me arranjaram um professor. Por uns 2 anos, gostei de aprender a tocar e praticava. Não era uma paixão, mas continuava tocando, porque isso deixava meus pais felizes. Eles então decidiram ampliar meu horizonte musical quando cheguei à 5ª série e me compraram um trompete. Meu professor falou que minha boca ainda não estava moldada corretamente para aquele instrumento, então eles trocaram pelo clarinete. Um famoso clarinetista chamado Ted Lewis tinha vindo tocar em nossa cidade, Circleville, Ohio, então alguns amigos começaram a falar: talvez você possa ser o novo Ted Lewis. Pouco provável. Eu não tinha nem talento suficiente para ser o músico principal da banda da minha escola. Eu era o último clarinetista. Naquela idade, o que eu queria mesmo era jogar basquete. Ainda posso me lembrar da pressão e da tristeza que senti quando finalmente me sentei com meus pais para contar-lhes que eu queria desistir da música para me dedicar aos esportes. Também consigo me lembrar do alívio que senti quando eles desistiram de sonhar que eu me transformaria em um grande músico. Foi uma grande alegria quando guardei para sempre meu clarinete e comprei uma bola de basquete. O sonho de Arnold. Arnold não tinha certeza do que queria fazer, mas sabia que não desejava ser policial nem carpinteiro. Não era por falta de tentativa de encontrar seu sonho. Ele tinha ambição. Na verdade, uma coisa era certa. Queria ser o melhor do mundo no que escolhesse. Ele adorava esportes, mas já adolescente, ainda não tinha encontrado a modalidade correta. Já tinha tentado muitas: hóquei no gelo, boxe, corrida e outros, como arremesso de dardos e de peso. Durante 5 anos, jogou futebol, mas não era tão apaixonado por esse esporte. Então, um dia, o técnico do time de futebol pediu que todos começassem a levantar peso, uma vez por semana para melhorar o condicionamento. Foi nesse momento que seu sonho começou a ganhar forma. Ainda me lembro daquela primeira visita à academia, ele conta. Nunca tinha visto ninguém levantar peso antes. Aqueles caras tinham um visual forte, hercúleo. E ali estava, na minha frente, a minha vida, a resposta por que eu procurava. Foi um clique. Foi algo que descobri de repente, como se tivesse cruzado uma ponte suspensa e finalmente pisado no chão firme. Com 14 anos, Arnold Schwarzenegger descobriu sua paixão em uma academia de ginástica. Ele descobriu seu sonho, uns meses depois, quando viu uma revista em uma banca. Na capa, estava a imagem de um fisiculturista no papel de Hércules em um filme. Arnold se lembra do que aconteceu em seguida. Juntei os pfennigs, centavos austríacos que tinha e comprei a revista. Descobri que aquele Hércules era um inglês chamado Reg Park, que havia ganhado o título de Mister Universo de fisiculturismo e iniciado uma carreira no cinema. Aí ele tinha pegado o dinheiro e montado um império de academias. Bingo! Eu já tinha o meu modelo. Se ele tinha conseguido, eu também poderia. Venceria o Mister Universo.
Seria uma estrela de cinema. Ficaria rico. 1, 2, 3, bing, bang, boom. Tinha encontrado a minha paixão. Tinha meus objetivos. Nem todo mundo entendeu o sonho de Arnold, certamente nem seus pais, nem seus amigos de infância. Seu pai esperava que fosse uma fase passageira. Bem, Arnold, o que você quer fazer? Ele perguntava. Pai, vou ser um fisiculturista profissional. Essa será a minha vida, Arnold explicava. Vejo que você está falando sério, mas como planeja conseguir isso? Ninguém entendia a escolha de Arnold, sua dedicação e sua visão. Não poderia ter escolhido um esporte menos popular, explica Arnold. Meus colegas de escola acharam que eu estava louco. Mas eu não ligava, tinha encontrado a coisa a qual queria devotar todas as minhas energias, e não havia como me pararem. Minha motivação era incomum, eu falava de forma diferente com meus amigos, estava mais faminto por sucesso do que qualquer outra pessoa que eu conhecesse. Esse é o poder de um sonho forte. Um sonho é uma imagem inspiradora do futuro, que energiza sua mente, a sua vontade e as suas emoções, dando-lhe forças para fazer todo o esforço possível para alcançá-lo. Depois que Arnold encontrou o seu sonho, ele se tornou incansável. Começou a malhar por horas, 6 dias por semana. Seu sonho era se tornar o homem com o corpo mais bem construído do mundo. Aos 18 anos, enquanto estava no serviço militar obrigatório do exército austríaco, ganhou o prêmio Mister Europa Júnior, sua primeira competição importante. No ano seguinte, ganhou o Mister Europa. Mudou-se para Munique e continuou malhando. Lá, tornou-se sócio de uma academia. Em 1967, ganhou a competição de Mister Universo Amador, em Londres. Tinha apenas 20 anos, e sua vitória deixou todos espantados. Quando ligou para seus pais, para contar o que tinha conquistado, eles não ficaram muito animados. Se tivesse sido uma notícia no jornal de Graz contando que eu tinha me formado na faculdade, eles teriam preferido, lembra Arnold. Em um certo sentido, eu me importava com o fato de eles não entenderem. Sentia que eles deviam ao menos compreender o quanto aquilo significava para mim. Eles sabiam como eu tinha trabalhado duro para chegar até ali. Acho que você sempre está fazendo coisas para ganhar a aprovação de seus pais. Apesar da falta de apoio para sua escolha de carreira, Arnold continuou ganhando todas as principais competições de fisiculturismo do mundo, inclusive o prestigioso Mister Olímpia por incríveis 7 vezes, a última em 1980. Mas se tornar o maior fisiculturista do mundo, uma conquista incrível, não era o único sonho de Arnold. Muitas pessoas ficaram chocadas quando ele foi capaz de transformar suas conquistas em uma bem-sucedida carreira cinematográfica. Anos mais tarde, ficaram estupefatos quando concorreu ao cargo de governador da Califórnia, e ganhou. O que a maioria das pessoas não sabe, era que Arnold sonhava com essas coisas desde seus primeiros dias na Áustria. Com 20 anos, ele falou a um amigo. Quero ganhar o Mister Universo tantas vezes quanto o Reg Park, seu ídolo. Quero fazer filmes como Reg. Quero ser bilionário. E quero entrar para a política. Arnold conquistou seu sonho. Ele se tornou Mister Universo e Mister Olímpia muitas vezes. Fez vários filmes que lhe renderam mais de 1,6 bilhão de dólares. Tornou-se um empresário de sucesso. Desde os primeiros dias nos Estados Unidos, foi um disciplinado poupador e investidor inteligente em imóveis, ações e empresas. Ele não é bilionário ainda, estima-se que seu patrimônio líquido seja de somente 800 milhões de dólares. É um líder político. Arnold Schwarzenegger conquistou seu sonho e, como resultado, transformou-se em alguém muito bem-sucedido. Desde o começo eu sabia que o fisiculturismo era a escolha perfeita para minha carreira, diz Arnold. Ninguém mais parecia concordar, pelo menos nem a minha família, nem meus professores. Para eles, a única forma aceitável de vida era ser bancário, secretário, médico ou vendedor. Eu deveria estar então estável na forma comum, tendo o emprego normal oferecido através de uma agência de empregos, algo legítimo.
Meu desejo de modelar meu corpo e ser Mister Universo estava completamente além da compreensão deles. Mas não estava além da compreensão de Arnold, ou de sua capacidade de consegui-lo, porque ele foi capaz de responder a pergunta da propriedade de forma afirmativa. Não é possível conquistar um sonho que não seja seu. Um sonho só é possível se ele for seu. Como você responde à pergunta da propriedade? O seu sonho é realmente seu? Você está disposto a testá-lo? Muitas pessoas, pretendendo ser sensatas, ignoram seus desejos. Elas desenvolvem uma carreira para agradar seus pais, suas esposas ou outros. Se você fizer isso, pode ser que seja visto como prudente, mas nunca será bem-sucedido. Não é possível conquistar um sonho que não seja seu. Pense na sua história pessoal. Como seus planos, objetivos e desejos foram influenciados por outros? Você tem consciência de como a sua visão de si mesmo foi impactada? É possível que seus sonhos sejam o resultado de quem seus pais pensam que você é, quem os outros pensam que você é, quem você queria ser. Ou são o resultado de quem você realmente é e deve ser. Todo indivíduo tem a responsabilidade de descobrir isso sozinho. Na verdade, você irá realizar o seu sonho e viver a vida para a qual Deus o criou somente depois de descobrir isso. Como vencedor do Prêmio Nobel de Literatura Joseph Brodsky observou, a tarefa de todo ser humano consiste, antes de tudo, em dominar a sua própria vida, não imposta ou prescrita por outra pessoa, por mais nobre que esta possa parecer. Para cada um de nós está colocada somente uma vida, e sabemos muito bem como tudo termina. Seria lamentável perder esta única oportunidade em função da aparência ou da experiência de outra pessoa. Como você sabe se está tentando realizar um sonho que não é realmente seu? Aqui apresento algumas dicas que poderão ajudar a descobrir. Quando seus sonhos pertencem a outra pessoa, eles parecem não encaixar. São um peso sobre seus ombros. Drenam sua energia. Dão um sono. Tiram você da sua zona de força. Satisfazem os outros. Você só os realiza se for obrigado. Quando seus sonhos pertencem a você, combinam perfeitamente com você, dão asas ao seu espírito. Você fica cheio de energia. Você fica acordado à noite. Eles tiram você da zona de conforto. Você fica satisfeito. Você sentirá que foi feito para realizá-los. Quando o sonho é correto para uma pessoa, e esta pessoa é correta para o sonho, eles não podem ser separados um do outro. Para que algo seja realmente o seu sonho, você precisa ver a possibilidade que ele representa, e você precisa tomar posse dele. O filósofo Søren Kierkegaard afirmou: uma possibilidade é uma pista de Deus. Devemos segui-la. Quando o sonho é correto para uma pessoa, e esta pessoa é correta para o sonho, eles não podem ser separados um do outro. Tomar posse do seu sonho é o primeiro passo vital para realizá-lo. É como a chave que abre o sonho para todo o resto. Se você é dono do seu sonho, conseguirá vê-lo de forma mais clara. Se ele é seu, terá como base coisas que você pode controlar para realizá-lo. Sua paixão aumenta e terá maior probabilidade de desenvolver uma estratégia para alcançá-lo. Você incluirá outras pessoas nele e pagará o preço para consegui-lo. Quando o sonho é seu, você se torna mais tenaz e realizado enquanto luta para conquistá-lo. Ele se torna mais relevante. Todas as outras perguntas sobre seu sonho são mais facilmente respondidas se ele é realmente seu. Eu tenho um sonho, mas a maioria das pessoas não vive seus sonhos. Elas desejam e esperam. Elas dão desculpas. Elas esperam o melhor. Com o tempo passando, e seus sonhos longe de se realizarem, alguns ficam frustrados e amargos. Outros desistem. O escritor e pensador Henry David Thoreau declarou: a grande massa dos homens vive em um silencioso desespero. Acredito que o pequeno número de pessoas que realizam seus sonhos se explique pelo fato de que poucas querem se responsabilizar por eles. Meu irmão, Larry, sempre me lembra da importância de colocar algo em jogo em qualquer empreendimento. Com isso, ele sugere que devemos investir algo de valor. Sempre que agimos assim, nosso nível de compromisso aumenta. Por quê?
Porque se você é dono de algo, deve aplicar energia, dinheiro, tempo e compromisso. Quando você investe em algo, não pode agir com desdém em relação a isso. Você aplicou ali. Sempre que Larry faz algum negócio com outra pessoa, precisa ter certeza de que os dois estão apostando naquilo, ou é melhor não fazer nada. Você precisa agir de modo semelhante com relação ao seu sonho. Precisa que ele seja seu. Quando for, se sentirá fortalecido para ultrapassar as desculpas oferecidas por pessoas que não buscam o sonho, como as 3 que eu mais ouço. Desculpa número 1. Sonhos não se realizam para as pessoas comuns. Muitas pessoas acreditam que só pessoas especiais podem ter sonhos e todo o resto deve se contentar com menos. Eu discordo desse pensamento. Todos podem ter sonhos e realizá-los. Na verdade, a realização de um sonho é o que estabelece a diferença entre pessoas comuns e extraordinárias. As pessoas comuns podem viver de forma extraordinária quando seguem seus sonhos. Por que digo isso? Porque um sonho se torna um catalisador para ajudar pessoas a fazerem mudanças importantes em suas vidas. Você não muda quem você é para poder viver o seu sonho. Você luta por ele, de forma que o processo muda quem você é e o que você consegue realizar. Um sonho é tanto um objetivo quanto um catalisador. Desculpa número 2. Se o sonho não é grande, não vale a pena lutar por ele. Um sonho nunca deve ser avaliado por seu tamanho. Não é isso que determina o seu valor. Um sonho não precisa ser grande. Ele só precisa ser maior do que você. Meu amigo Dan Heiland me falou sobre um membro de sua equipe que disse a seus colegas: tudo o que sempre quis foi ser um ótimo pai. Os que ouviam não o criticaram por ele não estar tentando chegar à lua. E quando lhes contou sobre seu desejo mais sincero, todos os olhos se encheram de lágrimas. Não era um grande sonho, mas era muito forte. Maior nem sempre é melhor, o tamanho não determina a importância. Desculpa número 3. Agora não é a hora de imposto de renda atrás do meu sonho. A desculpa mais comum para não tomar as rédeas da situação e realizar o seu sonho é o momento. Alguns dizem que é muito cedo. Eles esperam por alguma espécie de permissão para perseguir seus sonhos, permissão esta que só pode ser dada por eles mesmos. Enquanto isso, alguns poucos, como Arnold Schwarzenegger, veem seus sonhos e partem atrás deles, afirmando as palavras do escritor Pierre Westbrook. O jovem não sabe o suficiente para ser prudente, e portanto, tenta o impossível, e, a cada geração, o alcança. Outros temem que seja tarde demais, para que tentem realizar seus sonhos. Como resultado, desistem. Mas acredito que a escritora George Eliot estava certa ao afirmar: nunca é tarde para ser o que você poderia ter sido. O astro de cinema Jim Carrey encontrou desafios e desestímulos logo no começo de sua carreira como comediante. Ele explica que, quando se sentia perto de desistir do seu sonho de ter sucesso na indústria do entretenimento, pensava em Rodney Dangerfield, que lutou durante décadas antes de chegar ao topo da sua profissão. Eu me apresentei em bares durante 15 anos, lembra Carrey, e às vezes a única coisa que me mantinha firme era a ideia de que Rodney tinha desistido da carreira quando tinha 30, mas retornou e fez sucesso aos 40. Muito sucesso. Em uma indústria que quase sempre valoriza mais a juventude do que o talento, ele era a prova absoluta de que nunca é muito tarde para deixar a sua marca. Você pode ter de parar por um tempo e vender revestimento de alumínio, mas não desista de seus sonhos. O momento nunca será perfeito para você realizar o seu sonho, então o melhor é começar agora. Se não fizer isso, no ano que vem, estará um ano mais velho e nenhum passo mais perto de alcançá-lo. O jovem não sabe o suficiente para ser prudente e, portanto, tenta o impossível e, a cada geração, o alcança. Pierre Westbrook. Como tomar posse de seu sonho? Se você estiver disposto a dar esse passo, começar a dominar o seu sonho, então inicie o processo fazendo o seguinte. 1. Esteja disposto a apostar em si mesmo. Você pode ter sucesso se mais ninguém acreditar em você, mas nunca será bem-sucedido se não acreditar em si mesmo. Na verdade, se não puder acreditar em si mesmo, terá muita dificuldade de acreditar em qualquer outra coisa.
Você estará à deriva no mundo, sem que nada o impulsione a avançar. No entanto, as pessoas que tomam posse dos seus sonhos acreditam em si mesmas, e, assim, tornam-se dispostas a apostar nelas mesmas. Ser dono de um sonho significa acreditar que sua crença em si mesmo é maior do que seus medos. Uma cena no filme Prova de Fogo ilustra o poder de acreditar em si mesmo e o que você é capaz de fazer. A história mostra que ela, uma garota do sul de Los Angeles, que supera muitos obstáculos para competir no Campeonato Nacional de Soletrar Palavras. Quando seu treinador, Dr. Larabee, Lawrence Fishburne, pergunta: "Você tem algum objetivo? O que quer ser quando crescer?" Médica, advogada, comediante, ela responde: "Não sei, só sei mesmo soletrar palavras." Você pode ter sucesso se mais ninguém acreditar em você, mas nunca será bem-sucedido se não acreditar em si mesmo. Vá até lá, ele diz, apontando para uma placa, e leia a citação que está na parede. Leia em voz alta, por favor. Ela lê: "Nosso mais profundo medo não é o de que sejamos inadequados. Nosso mais profundo medo é o de sermos fortes demais. Perguntamos a nós mesmos: quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso e fabuloso? Na verdade, porque não podemos ser. Nascemos para manifestar a glória de Deus, que está dentro de nós. E quando deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos a outras pessoas a permissão para fazer o mesmo. Isso tem algum significado para você?" pergunta Larabee. "O que quer dizer?" "Que eu não devo ter medo", ela responde. "Medo do quê?" "Medo de mim." Você nunca acreditará em seu sonho a menos que acredite, primeiro, em si mesmo. Jack Canfield, coautor da franquia de ultra sucesso Histórias para Aquecer o Coração, fala sobre essa ideia. "Eu tenho grandes ideias, porque acredito que posso, não porque sou criativo. No alto da pirâmide, temos o poder de criar qualquer coisa, e dar valor para tudo que criamos. Minha escalada começou quando eu era pequeno, ajudado por meus pais e professores, e continuou com a ajuda de meus mentores, da minha esposa, e dos filhos. Todas essas pessoas aumentaram meu capital psicológico. Resumindo, a coisa é assim. Uma autoestima saudável desenvolve uma rede valiosa. Se você quer ser bem-sucedido, precisa acreditar que pode. Deve apostar em si mesmo, se quiser ver seus sonhos se tornarem verdade. 2. Dirija sua vida em vez de simplesmente aceitá-la. O poder da escolha é o maior poder que uma pessoa possui. Infelizmente, muitas pessoas apenas aceitam suas vidas, elas não se tornam líderes de si mesmas. Resultado: não conseguem trilhar seus próprios caminhos. Escolher dirigir sua vida, e não só aceitá-la, é algo essencial para dominar seu sonho. O sobrevivente do Holocausto Elie Wiesel escreveu em Almas em Fogo que, quando você morre, e se encontra com seu Criador, não será perguntado por que não se tornou um Messias, ou por que não encontrou a cura do câncer. A única pergunta será: por que não se tornou você mesmo? Por que não se tornou tudo o que poderia ser? Alcançar o potencial entregue por Deus exige assumir a responsabilidade por você mesmo e pela sua vida. Significa assumir um papel de liderança ativa consigo mesmo. Como fazer isso? Dizendo sim, para si mesmo, para a esperança, para os seus sonhos. Toda vez que você diz sim, você se abre para o seu potencial e para maiores possibilidades. Se você está acostumado a dizer não, pode achar isso difícil. Se este for o seu caso, então esteja pelo menos disposto a dizer talvez para si mesmo. Nunca se esqueça de que você é um milagre, que é único, possui talentos, experiências e oportunidades que mais ninguém tem, ou jamais terá. É sua responsabilidade se tornar tudo o que pode ser, não só para seu benefício, mas também para o de todos os outros. 3. Ame o que faz e faça o que você ama. Irving Berlin foi um dos mais prolíficos e bem-sucedidos compositores da história norte-americana. Escreveu canções como God Bless America, Easter Parade e Indre Amimofa White Christmas, que estão entre as músicas mais vendidas de todos os tempos. Em uma entrevista publicada no San Diego Union, Don Freeman perguntou a Berlin: "Há alguma pergunta que nunca fizeram a você, mas que gostaria que tivessem feito?"
Bom, sim, Alma, respondeu Berlim. O que você acha das muitas canções que escreveu e que não se tornaram sucesso? Minha resposta seria que ainda as acho maravilhosas. Pessoas bem-sucedidas, aquelas que veem e alcançam seus sonhos, amam o que fazem e fazem o que amam. Elas permitem que suas paixões e talentos as guiem. Por quê? Porque talento, propósito e potencial sempre andam de mãos dadas. Não acredito que Deus cometa erros. Ele não cria pessoas para serem talentosas em uma área, mas interessadas em outra totalmente distinta. Sempre há um alinhamento potencial entre talento e paixão se tivermos a coragem de perseguir nosso propósito e aceitar os riscos. Paul Bronson, autor de O que devo fazer da minha vida, escreve: Estou convencido de que o sucesso futuro nos negócios começa com a pergunta: o que devo fazer da minha vida? Sim, é verdade, as pessoas não alcançam o sucesso porque migraram para um ramo de atividade em alta, uma palavra.com, ou por adotarem um mantra particular que guie suas carreiras. Lembram-se de carreiras horizontais? Elas prosperam concentradas em quem realmente são, e conectando isso ao trabalho que realmente amam, e, dessa maneira, liberam uma forma produtiva e criativa que nunca imaginaram. Muitas pessoas de sucesso, e com a afirmação de Bronson. Carui Fiorina, ex-presidente e CEO da Hewlett-Packard, aconselha: ame o que você faz, ou não o faça. Não faça nenhuma escolha, seja na sua carreira, ou na sua vida, só porque ela agrada outras pessoas, ou porque alguém acha que isso vale mais. Escolha fazer algo, porque isso traz alegria ao seu coração e à sua mente. Escolha isso porque isso envolve você por completo. Não se torne o escravo do sonho de uma outra pessoa porque, quando você possui um sonho, ele também o possui, e ser o escravo do sonho de outra pessoa irá acabar se tornando um pesadelo. 4. Não compare você mesmo, nem o seu sonho, com outros. Todas as pessoas que conheço querem ser bem-sucedidas, mas quase todas as pessoas nem sucesso de forma diferente. Como você o define? Concorda com o dicionário, que define sucesso como a conquista de riqueza, fama, cargos, etc. Se concordar, então quanta riqueza é suficiente para ser bem-sucedido? Quanta fama? Você deveria escolher uma meta arbitrária? Deveria se comparar com outros? E se você decidisse se dedicar a educar crianças de caráter ou servir a sua comunidade? Isso significa que tem menos sucesso do que outros que conquistaram altos cargos ou vantagens monetárias? Acho que não. Sucesso é fazer o melhor que você pode, com o que você tem, independentemente do ponto de onde começou. Sucesso é fazer o melhor que você pode, com o que você tem, independentemente do ponto de onde começou. Nunca deveria permitir que outros colocassem um padrão para você, assim como nunca deveria tentar viver o sonho de outra pessoa. Estabelecer uma comparação entre nós mesmos e os outros não nos beneficia, nem nos aproxima de viver os nossos sonhos. Quando começamos esse jogo de comparações, somos como as vacas no pasto, que veem um caminhão de leite passar com a placa pasteurizado, homogeneizado, padronizado, vitamina adicionada. Uma vaca fala para outra. Faz a gente se sentir um pouco inadequada, não? Escritora e amiga Joyce Meyer afirma sabiamente: Deus irá ajudá-lo a ser tudo o que você puder, mas ele nunca irá ajudá-lo a ser outra pessoa. Se você direcionar muita atenção a quem você não é, comparando-se com outra pessoa, deixará de ver a pessoa que você precisa se tornar. Agora que eu passei dos 60 anos de idade, posso dizer com certeza que há uma grande sabedoria na regra dos 18, 40, 60. Quando temos 18 anos, nos preocupamos com o que todo mundo está pensando sobre nós. Quando temos 40, não damos a mínima sobre o que todo mundo está pensando sobre nós. Quando chegamos aos 60, percebemos que ninguém estava pensando em nós. 5. Acredite na sua visão do futuro, mesmo quando outros não o entenderem. Você não é um acidente. Está aqui por uma razão. Ralph Waldo Emerson afirmou: a autoconfiança é o primeiro segredo do sucesso, a crença no fato de que, se você está aqui, é porque as autoridades do universo colocaram, e por uma causa, ou com alguma tarefa estritamente designada em sua constituição,
e enquanto trabalhar nisso, estará bem e terá sucesso. Apesar de ter grande potencial, e a semente do propósito em você, outros não irão necessariamente entendê-lo. Como Arnold Schwarzenegger, você pode ver uma imagem do que seu futuro poderia ser, mas outros podem ver uma pessoa arrogante e atrevida. Não deixe que isso afaste de tomar posse do seu sonho e continuar. A jornalista Anna Kindlen, que ganhou o prêmio Pulitzer em 1992, tinha um sonho em seu coração e uma visão do futuro que a levou por um caminho que os outros não conseguiam entender. Em um discurso para os formandos de 2002 no Sarah Lawrence College, Kindlen explicou: "Quando saí do The New York Times para cuidar dos meus filhos em tempo integral, as vozes do mundo disseram que eu tinha ficado louca. Quando deixei o jornal novamente para ser escritora, disseram que eu tinha ficado louca novamente. Mas o sucesso não é alcançado em seus próprios termos, se ele é aceito pelo mundo, mas não pela sua alma, não é sucesso de verdade. Se o seu sonho é realmente seu, então algumas pessoas o acharão absurdo. Mas não estou dizendo que o seu sonho pode ignorar a realidade, que é algo que trato na pergunta da realidade no capítulo 3. O que estou dizendo é que você terá de superar, sem dúvida, muitas coisas negativas para alcançar o seu sonho. E, se alguém tentar calar suas esperanças, ou negar seu progresso, pode ser que essa pessoa não seja sua amiga. Todos possuem o potencial para viver bem além da média. Como Robert Kriegel e Louise Patler escrevem em Se Não Estiver Quebrado, Quebre, não temos nenhuma ideia de quais são os limites das pessoas. Nem todos os testes, cronômetros e linhas de chegada do mundo são capazes de medir o potencial humano. Quando alguém está correndo atrás de seu sonho, vai além do que parece ser seu limite. O potencial que existe dentro de nós é ilimitado e bastante inexplorado. Quando você pensa em limites, você os está criando. Se o sucesso não é alcançado em seus próprios termos, se ele é aceito pelo mundo, mas não pela sua alma, não é sucesso de verdade. Anna Kindlen. Agarre seu sonho. Sonhos possuem um enorme poder. Marie Shelley, autora de Frankenstein, lembrava: meus sonhos eram todos meus. Não prestava contas deles para ninguém. Eles eram meu refúgio quando eu estava chateada, meus maiores prazeres quando libertados. Se você tem um sonho, e não está tentando vivê-lo, então o primeiro lugar para descobrir o porquê é dentro de você mesmo. Ou você está alimentando um sonho que não é realmente seu, ou não está assumindo o sonho que lhe pertence. Deus colocou um sonho dentro de você. Ele é seu, e de mais ninguém. Ele mostra como você é único. Ele guarda o seu potencial. Só você pode fazê-lo crescer. Só você pode vivê-lo. Não descobri-lo, não assumir a responsabilidade por ele, e atuar são coisas que o afetarão negativamente, assim como aqueles que se beneficiariam do seu sonho. O poeta John Greenleaf Whittier escreveu: de todas as palavras tristes da língua e da pena, as mais tristes são estas. Poderia ter sido. Quando você está em seus anos de crepúsculo, olhando para trás em sua vida, irá sentir que viveu plenamente, lutando para realizar o seu propósito e conquistar o seu sonho. Ou sentirá que viveu meramente para realizar as expectativas dos seus pais, marido, esposa ou amigos. O que você terá feito com esse dom da vida? Se acha que essa pergunta será importante naquele momento, então deveria ser importante agora. O primeiro passo para ser capaz de respondê-la bem é assumir o seu sonho e preparar-se para seguir em frente. Você consegue responder sim à pergunta da posse: o meu sonho é realmente meu? Se a sua resposta à pergunta da posse não for um forte sim, então você precisa fazer duas coisas. 1. Conectar-se melhor consigo mesmo e com os seus sonhos. E, 2. Desenvolver confiança suficiente para ser o dono deles. Para se entender melhor, responda as seguintes perguntas: o que eu faria se não tivesse limitações? O que eu faria se tivesse somente 5 anos para viver? O que eu faria se tivesse recursos ilimitados? O que eu faria se soubesse que não fracassaria? Depois de ter respondido a essas questões com consideração e honestidade, gaste algum tempo refletindo cuidadosamente para mais bem entender o seu sonho.
Quando acreditar que o descobriu, verifique com as pessoas em quem confia, se ele é consistente com seus talentos, habilidades e história. Mas cuidado! Se estiver cercado de pessoas negativas, que não veem seu potencial, elas talvez não sejam juízes adequados de suas capacidades. Se seu problema é confiança, siga o conselho do orador e ex-deputado por Ohio Les Brown, em seu livro, Viva Seus Sonhos. Ele sugere que você se pergunte: quais são os meus dons? Quais são as 5 coisas de que gosto em mim mesmo? Quem são as pessoas que me fazem sentir especial? De que momentos de triunfo pessoal eu me lembro? Ele acredita que essas perguntas aumentarão a autoaprovação de uma pessoa. Descubra o que você quer e vá atrás disso como se a sua vida dependesse desse movimento, declara Brown. Por quê? Porque depende mesmo. Capítulo 2. A pergunta da clareza. Consigo ver claramente o meu sonho? Dê-nos uma clara visão, para que possamos saber onde e como nos posicionar. Peter Marshall. No verão de 2007, Mike Riatti e vários outros amigos me encontraram na Irlanda para uns dias de golfe. Mike trabalha em editoras desde a faculdade, e já fez quase de tudo no ramo durante todos esses anos. Foi autor, agente, editor e até fundou sua própria editora. Mike é um líder excepcional. Hoje é o presidente e CEO da Thomas Nelson Publishers. Eu gosto de jogar golfe. Apesar de não ser um excelente jogador, adoro o exercício e também me encanta estar em lindos campos. Mas acredito, da mesma forma, que excursões para jogar golfe são momentos excepcionais para se construir relacionamentos e fazer negócios. Logo cedo, na Irlanda, eu estava conversando com Mike, mostrando-lhe a primeira versão deste livro, e depois de ler, ele imediatamente falou: John, você precisa incluir um capítulo sobre a importância da visão clara. Se não temos clareza, não temos nada. E então começou a me contar a sua experiência. A oportunidade de uma vida. Em julho de 2000, o chefe de Mike na Thomas Nelson subitamente pediu demissão. Naquele momento, Mike era um editor da Nelson Books, a divisão de livros de negócios da empresa, e foi convidado a ocupar o cargo vago de publisher. Eu sabia que nossa divisão estava mal, explicou. Mas não sabia quão mal as coisas estavam até me tornar publisher. Respirei fundo e comecei a lidar com a realidade. E eis o que ele descobriu. A divisão dele era menos lucrativa entre as 14 da empresa. Sua divisão tinha, na verdade, perdido dinheiro no ano anterior. As pessoas em outras sessões estavam comentando como o setor dele estava impactando negativamente toda a empresa. Não houve crescimento nos lucros nos últimos 3 anos. Além disso, eles tinham perdido seu maior autor para uma editora concorrente, fazendo com que os lucros futuros ficassem ainda menos prováveis. Sua divisão era a usuária menos eficiente do capital de trabalho da Thomas Nelson. A porcentagem de estoques e pagamentos antecipados de direitos autorais eram os mais altos na empresa, mas eles não davam virtualmente nenhum retorno aos acionistas. Todos na divisão estavam exaustos. A divisão estava publicando 125 títulos novos por ano com apenas 10 funcionários. Todos estavam cheios de trabalho, e a qualidade final dos livros mostrava isso. Mike disse: as coisas não poderiam estar piores. No entanto, como novo executivo da divisão, reconheci que as coisas não poderiam ser melhores para mim. Aquela era uma grande oportunidade para minha carreira. Se eu transformasse a divisão, seria um herói. Se não, estaria tudo bem também. Afinal, ela já estava um caos quando eu a herdei. Eu não tinha como perder. Naquele momento, a maioria dos executivos teria se lançado em uma grande sessão de estratégia para arrancar a organização do buraco em que se encontrava. Mike não. Durante vários anos, tinha aprendido que quando as pessoas pensam no como muito cedo, destroem o potencial. Isso, na verdade, inibe seus sonhos e as impede de pensar grande. Ele sabe que a realização de um sonho depende da clareza da visão. O que você precisa é de uma visão que seja tão grande, a ponto de ser irresistível, explica Mike, não só para outros, mas para você.
Se não for irresistível, você não terá motivação para permanecer no caminho e não será capaz de recrutar outros para ajudá-lo. Tanto a visão quanto a estratégia são importantes, mas há uma prioridade. A visão sempre vem primeiro. Sempre. Se você tiver uma visão clara, atrairá, no final, a estratégia correta. Se não tiver uma visão clara, nenhuma estratégia irá salvá-lo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, o que Mike fez para ter uma visão clara do que queria realizar? A primeira coisa que fiz foi viajar para um retiro privado, ele contou. Eu tinha um objetivo em mente. Queria ter uma visão bastante clara. O que eu queria que acontecesse? Como a divisão deveria estar nos próximos 3 anos? Não me importava a estratégia, estava apenas preocupado com a visão. Se tivesse sido estratégico antes de ser visionário, poderia ter dito: bem, não vejo como podemos realizar muito. A situação é grave demais. Não temos muitos recursos para usar. Vamos tentar não perder no ano que vem. Talvez possam reduzir nosso capital de trabalho vendendo um pouco dos encalhes do estoque. E talvez consigamos assinar com uns autores novos e ter um pouco de crescimento nos lucros. Se você tiver uma visão clara, atrairá, no final, a estratégia correta. Se não tiver uma visão clara, nenhuma estratégia irá salvá-lo. Mike Riatti. Você acha que alguém teria se animado com isso? Essa visão teria atraído os autores corretos? Teria retido os empregados corretos? Teria assegurado recursos corporativos extras? Acho que não. O problema é que as pessoas ficam presas no como. Elas não veem como podem realizar mais, então censuram sua visão, convencidas de que devem ser mais realistas. E o que elas esperam torna-se sua nova realidade. Mike era muito inteligente. Você precisa identificar o alvo antes de tentar atingi-lo. Você precisa saber como se parece a paisagem antes de poder pintar uma imagem para os outros. Você precisa ver o sonho com clareza antes de conseguir alcançá-lo. Se não enxergar seu sonho com clareza, ou se ficar preso a restrições reais ou imaginárias, acabará se limitando. Se for sonhar, deve sonhar grande. E foi o que Mike fez. Durante seu retiro, ele trabalhou em uma declaração de visão, algo que achava irresistível. Afinal, se não conseguisse ficar animado, ninguém mais em sua divisão ficaria. Ele se permitiu ter uma visão do futuro perfeito. Então, descreveu a visão perfeita do seu sonho. Eis o que ele escreveu. Declaração de visão. A Nelson Books é a maior e mais respeitada editora de livros de inspiração do mundo. 1. Temos 10 autores cujos livros novos vendem pelo menos 100.000 cópias nos primeiros 12 meses. 2. Temos 10 autores emergentes, cujos livros novos vendem pelo menos 50.000 cópias nos primeiros 12 meses. 3. Estamos publicando 60 títulos novos por ano. 4. Os autores estão indicando outros autores para nós, porque estão muito felizes em trabalhar conosco. 5. Os principais agentes sempre nos trazem seus melhores autores por causa de nossa reputação de sucesso. 6. Colocamos pelo menos 4 livros por ano na lista dos mais vendidos do The New York Times. 7. Temos, consistentemente, mais livros na lista cristã de mais vendidos que nossos concorrentes. 8. Aumentamos consistentemente nosso orçamento em lucros e em margem de contribuição. 9. Nossos empregados sempre ganham os bônus mais altos. 10. Somos a divisão que cresce mais rápido e que é a mais lucrativa da empresa. A imagem do futuro de Mike era bastante específica. Essa é a forma de trazer clareza para um sonho. Quando Mike voltou para o escritório, organizou uma reunião com toda a equipe. A primeira coisa que fez foi descrever a situação atual. Ele foi brutalmente honesto e não amenizou o quadro. E em seguida compartilhou seu sonho. E o descreveu com o máximo de detalhes possível. Como a sua visão era clara, sua equipe conseguiu vê-la também. Como era irresistível, a maioria também achou irresistível. Ele conseguia sentir como seus funcionários ficaram animados, e a maioria apoiou o projeto. Porém, simplesmente apresentar a visão para os outros não era suficiente.
Ele sabia que precisava manter a visão clara em sua cabeça, então lia a declaração todos os dias. Pensava nela o tempo todo. Orava por ela. E sonhava. As pessoas começaram a perguntar: como você vai realizar isso? No começo, sua resposta era: não tenho certeza, mas estou confiante de que vai acontecer. Sigam observando. E, como ele se mantinha focado na visão, uma estratégia começou a surgir. Mas seu foco ainda não estava na estratégia. Estava no sonho. Mike conta: eu passo muito mais tempo, provavelmente 10 vezes mais, concentrado no que em vez de no como. Mike esperava que a transformação da divisão demorasse pelo menos 3 anos. Surpreendentemente, ele e a sua equipe conseguiram uma mudança quase completa em meros 18 meses. Nesse tempo, tinham conseguido realizar quase todos os aspectos da visão. Isso não aconteceu porque tínhamos uma grande estratégia de negócios, declara Mike. Aconteceu porque tínhamos uma clara visão do que queríamos conquistar. Foi onde tudo começou e é por onde você precisa começar, se quiser experimentar uma realidade diferente daquela que possui agora. Você precisa ter claro o que quer. Desde 2002, a Nelson Books é, de forma consistente, a divisão com mais crescimento e com maiores lucros da Thomas Nelson Publishers. É ela quem tem os autores de maior sucesso na empresa, produzindo um best-seller atrás do outro. E isso não foi nenhum acidente. E não foi acidente que Mike tenha sido promovido de chefe de departamento a presidente e, mais tarde, CEO de toda a organização. Hoje, a Thomas Nelson é a maior editora de material de inspiração do mundo e a 6ª maior editora dos Estados Unidos. E continua sendo extremamente bem-sucedida, mesmo quando outras empresas do setor enfrentam tempos difíceis. Por quê? Porque o sonho que Mike e o resto dos funcionários da Thomas Nelson têm para a empresa está bem claro. O foco do seu sonho está nítido? Você vê claramente seu sonho? Sonhos claros e irresistíveis salvaram muitas organizações em perigo. Eles deram significado e importância para a vida de muitas pessoas. Tudo o que Mike disse sobre ter sonhos claros ressoou profundamente em mim. Todas as vezes que conquistei algo significativo na minha vida, o sonho estava bem claro para mim, desde o primeiro momento. Sabia pelo que estava lutando. Se você quiser realizar um sonho, saiba que só será capaz de fazê-lo quando conseguir vê-lo claramente. Deve defini-lo antes de tentar realizá-lo. A maioria das pessoas não faz isso. O sonho permanece somente um sonho, algo confuso e pouco específico. Como resultado, elas nunca conseguem conquistá-lo. Conquistar um sonho que não é claro, é como alguém que adora filmes de cowboy lançar-se em uma viagem para o oeste dos Estados Unidos da América de carro, sem preparação, esperando encontrar algo interessante. Em vez disso, a pessoa deveria transformar essa vaga noção em algo específico, dizendo coisas como: quero visitar o National Cowboy and Western Heritage Museum na cidade de Oklahoma, depois viajar para o Arizona, para ver o Oka Corral em Tombstone, visitar Old Tucson para ver onde filmaram, onde começa o inferno, meu western favorito, e ver o lindo Monument Valley, onde filmes como No Tempo das Diligências e Era, Uma Vez no Oeste foram filmados. Agora isso pode ser realizado. Se você quer conquistar seu sonho, precisa colocá-lo em foco. Quando fizer isso, aqui estão algumas coisas para lembrar. 1. Um sonho claro faz com que uma ideia geral se torne específica. Quando eu peço às pessoas que descrevam seus sonhos, muitas gaguejam e tropeçam, tentando apresentar em palavras uma noção vaga que alimentam, mas nunca definiram. Um sonho que não está claro não irá ajudá-lo a chegar a lugar nenhum. O que você quer conquistar? O que você quer experimentar? Com o que quer contribuir? Quem você quer ser? Em outras palavras, o que é o sucesso para você? Se não defini-lo, não será capaz de saber aonde quer chegar. Parece muito simples, mas um dos principais motivos pelo qual a maioria das pessoas não consegue o que quer é porque não sabe o que quer. Elas não definiram seus sonhos com clareza e detalhes. Como afirma o ator e escritor Ben Stein, o primeiro passo indispensável para conseguir as coisas que você quer da vida é este: decidir o que você quer. O primeiro passo indispensável para conseguir as coisas que você quer da vida é este:
Decidir o que você quer. Bem-estar. Decidir o que queremos exige que sejamos específicos e que nossos objetivos sejam mensuráveis. Por exemplo, dê uma olhada nessas vagas noções colocadas de forma mais específica. Ideia geral. Quero perder peso. Preciso tratar melhor meus funcionários. Quero acabar com minhas dívidas. Gostaria de aprender um idioma. Preciso entrar em forma. Preciso melhorar minha liderança. Objetivo específico. Vou pesar 80 kg em 1º de junho. Vou homenagear alguém toda segunda na reunião da equipe. Vou pagar todos os cartões de crédito em 31 de dezembro. Vou estudar chinês 1 hora por dia neste ano. Vou nadar 1 hora todos os dias. Vou ler um livro sobre liderança todos os meses. Um sonho não deve ser efêmero. Mesmo um realmente audacioso pode ser concreto. No começo dos anos 1960, o presidente John F. Kennedy apresentou um grande sonho concreto quando falou: esta nação deve se comprometer a conquistar o objetivo, antes do final desta década, de colocar um homem na Lua. Albert Siepert, ex-vice-diretor de operações de lançamento no Centro Espacial Kennedy, declarou: o sucesso da NASA se deve ao fato de que ela tinha um objetivo claro e expressava esse objetivo. Quando você começa a pensar em seu potencial e a imaginar seu futuro, é bom deixar-se livre e pensar grande. Mas quando é hora de realizá-lo, é preciso ser específico. Ser específico não necessariamente significa ter todos os detalhes completos antes de começar. Isso seria um erro. A ideia central precisa ser clara. O resto vai se desenrolando enquanto você avança e é possível fazer ajustes no caminho. Mas você deve tentar ser o mais específico possível sobre o sonho principal. Durante anos encorajei líderes a valorizarem seus empregados, a formá-los e motivá-los para que fossem bem-sucedidos. Valorizar as pessoas é um dom natural em mim. Mas não são muitas as pessoas que o possuem, e eu podia ver que muitas lutavam contra isso. Como queria ajudá-los nessa área, percebi que precisava ser específico no assunto e preparei um texto. O resultado foi um livro que escrevi com Liz Parrott intitulado 25 Formas de Ganhar com as Pessoas. Como fazer com que os outros se sintam valorizados. Ele explica práticas para ajudar as pessoas a valorizarem os outros. Agora não estou apenas encorajando as pessoas a valorizarem, estou ajudando a fazerem isso de verdade. 2. Para um sonho ficar claro é preciso esforço. Não é preciso muito esforço para que sua mente viaje e sonhe. No entanto, é preciso muito esforço para que sua mente desenvolva um sonho claro e estimulante. Mike Hyatt afirma que quando fez seu retiro, para ter uma visão clara do que queria para sua divisão, foi para um lugar solitário com apenas uma caneta e um caderno. Ele começou o processo descrevendo por escrito a atual realidade que estava enfrentando. Foi brutalmente honesto, escrevendo sobre tudo aquilo de que não gostava. Só então escreveu em detalhes o que queria ver acontecer no futuro, não só um vago sonho de sucesso ou melhoria. Ele até escreveu usando os verbos no presente, para tornar o sonho mais concreto e crível. Faça o esforço de trazer clareza a seu sonho usando suas próprias ferramentas e seu próprio método. Se você é como Mike, pode se isolar apenas com caneta e papel. Eu, de outro modo, preciso de algo para me ajudar a pensar na direção correta. Talvez isso possa ajudá-lo também. Aqui estão algumas coisas essenciais que uso para a tarefa de esclarecer qual é o meu sonho. Perguntas. Para mim, todo o processo começa com perguntas que devo fazer a mim mesmo. O sonho está sempre enraizado no sonhador, na sua experiência, em circunstâncias, talentos e oportunidades. Eu me pergunto: o que estou sentindo? O que minhas emoções estão me dizendo? O que estou detectando? O que minha intuição está me dizendo? O que estou vendo? O que está acontecendo ao meu redor? O que estou ouvindo? O que os outros estão dizendo? O que estou pensando? O que o meu intelecto e o meu bom senso dizem? Se tenho uma boa ideia de onde estou, o que sei e o que quero, encontro-me no caminho de esclarecer qual é o meu sonho. Recursos. Raramente tento pensar, criar ou sonhar no vácuo.
Acredito firmemente em ferramentas que podem me ajudar. Às vezes, isso significa ler um livro, ouvir uma mensagem em um CD, assistir a um filme, ou ler citações. Em outros momentos, isso significa ter uma fotografia ou um objeto na minha frente, que me ajude a sonhar. Mais de uma vez, mantive uma fotografia na mesa do meu escritório por um ano ou mais com o objetivo de me ajudar a ver o meu sonho com mais clareza. Experiências. Anos atrás, quando meu sonho era construir uma igreja influente nos Estados Unidos, reforcei e esclareci aquela visão visitando congregações, que já eram influentes por todo o país. Também visitei áreas históricas, e o lar de algum dos meus heróis em busca de inspiração. Tais experiências me ajudaram a sonhar mais alto, e com muito mais clareza. Pessoas. Quando sonho, penso nas pessoas que já estão onde quero chegar. Durante 3 anos participei de reuniões com líderes, que já estavam fazendo o que eu sonhava, para conseguir alguma dica deles. Aquelas interações me deram confiança, me inspiraram a ter sonhos ainda maiores, e esclareceram a imagem do meu sonho. Ouvir pessoas compartilhando os detalhes de suas jornadas pode, às vezes, ajudá-lo a descobrir os detalhes da sua. Se você já descobriu um processo para trazer clareza ao seu sonho, então use-o. Se não tiver, pode tentar o meu. Ou fazer como Mike Riatti fez. Mas independentemente da forma como realizar a tarefa, lembre-se disso. É normalmente um processo. Uma imagem clara de um sonho pode aparecer de repente, como um raio, porém, para a maioria das pessoas, isso não funciona dessa forma. A maioria das pessoas precisa trabalhar sobre ele, esclarecê-lo, redesenhá-lo. Se o processo é difícil, não há motivo para desistir. Na verdade, se for muito fácil, pode ser que o seu sonho não seja grande o suficiente. Continue a trabalhar nele, porque vale a pena lutar por um sonho claro. 3. Um sonho claro afirma seu propósito. Se você respondeu à pergunta da posse, a fim de verificar se o seu sonho é realmente seu, então trabalhar para esclarecê-lo irá reforçar o trabalho já feito. Colocar seu sonho em foco deve confirmar a sensação de que está indo na direção correta e fortalecer seu sentimento de propósito. Eu descobri que isso é verdadeiro na minha vida. Em meu esforço para esclarecer o meu sonho, descobri que quanto mais conseguia enxergá-lo claramente, mais era capaz de ver meu objetivo. Isso é verdade, acredito, porque o sonho e o propósito de uma pessoa estão ligados. Deus nos cria para querer fazer o que somos mais capazes de fazer. Por causa disso, quando visitava igrejas que estavam tendo algum impacto, algo ressoava dentro de mim. Eu sentia que pertencia a esses lugares. E quando entrevistava os líderes bem-sucedidos naquelas igrejas, sentia que poderia me tornar como eles. De alguma forma, era uma situação estranha. Eu estava espalhando as chamas da minha imaginação, aumentando ainda mais o meu sonho, e, ao mesmo tempo, isso confirmava a realidade de que eu estava no caminho certo. Eu conseguia ver a imagem do meu sonho e conseguia me ver nessa imagem. Você sabe quando o seu sonho e o seu propósito estão alinhados. Foi o que aconteceu com o cineasta Steven Spielberg. Quando ele estava no colegial, sonhava em dirigir filmes. Quero ser diretor, falou para seu pai, Arnold. Bem, respondeu o pai, se quer ser diretor, precisa começar de baixo, precisa começar como office boy e subir. Não, pai, o jovem Spielberg respondeu. No primeiro filme que fizer, vou ser diretor. E foi. Isso me espantou, conta seu pai. É preciso ter coragem. Arnold Spielberg ficou tão impressionado com a ambição e a confiança de seu filho que bancou o primeiro filme de Steven, Fire Light, um trailer de ficção científica, que estreou em um pequeno cinema em Phoenix, no Arizona. Durante a realização do filme, o jovem Spielberg falou a seus colaboradores: "Quero ser o Cecil B. DeMille da ficção científica." Não é uma má descrição do que ele se tornou, tendo produzido ou dirigido Jurassic Park, MIB, Homens de Preto, Transformers, ET, Minority Report, De Volta para o Futuro, Gremlins, Contatos Imediatos de Terceiro Grau e outros filmes de ficção científica. O sonho de Spielberg era claro, e o poder daquela clareza ajudou a conseguir realizá-lo.
Em meu esforço para esclarecer o meu sonho, descobri que quanto mais conseguia enxergá-lo claramente, mais era capaz de ver meu objetivo. Quando você testa o seu sonho e procura deixá-lo bem claro, ter o seu sonho e o seu propósito alinhados, irá mudar a sua vida. Por quê? Porque isso deixará bem evidente o motivo pelo qual você está aqui neste planeta. Se não sentir esse alinhamento e esse fortalecimento do propósito, pode precisar voltar à pergunta da posse e ter certeza de que seu sonho é realmente seu. 4. Um sonho claro determina suas prioridades. A Ponte do Rio Kwai, que ganhou o prêmio da Academia de Melhor Filme em 1957, é considerado por muitos um dos melhores filmes já feitos. O personagem principal, Coronel Nicholson, representado por Alec Guinness, que também ganhou o prêmio de melhor ator naquele ano, deve ser estudado por suas prioridades equivocadas. Nicholson é um homem admirável e um líder duro, que é preso pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, sendo o oficial mais graduado em um campo de prisioneiros em Burma. Seus capores japoneses tentam coagi-lo a liderar os outros prisioneiros na construção de uma ponte para trens. No começo, Nicholson resiste heroicamente, mas, com o tempo, cede e começa o projeto de construção. Por fim, sente tanto orgulho pelo trabalho que seus homens estão fazendo na construção da ponte, que perde de vista o verdadeiro objetivo, derrotar os japoneses e ganhar a guerra. No final do filme, há um momento em que Nicholson começa a defender a ponte do ataque dos aliados, que tem a missão de explodi-la. Mas em um momento de lucidez durante o seu suspiro final, ele fala: "O que foi que eu fiz? Seu último ato é detonar os explosivos e destruir a ponte." É fácil ficar preso no processo diário da vida e perder a visão mais geral. No entanto, quando seu sonho está bem à vista, ele ajuda a colocar suas prioridades corretamente. Apesar de ter ensinado essa verdade por anos, há momentos em que preciso ser lembrado dela. Foi o que aconteceu em dezembro de 2007, quando fui levado ao hospital, porque estava sentindo vertigens. Depois de 2 dias de testes, descobri que havia uma irregularidade na batida do meu coração. O Dr. Crandalo, meu novo cardiologista, me visitou no quarto do hospital para conversar sobre a minha saúde. Eu sabia o que ele ia dizer. Não cuidava da minha dieta há algum tempo. Então, em um esforço para mostrar que sabia o que ele ia dizer, falei: "Dr. Crandalo, sei que preciso cuidar do meu peso." "Não, você não precisa cuidar do seu peso", ele respondeu para minha surpresa. Por um momento senti esperanças. "Você precisa perder peso. John, você está gordo? Depois de perder uns quilos, aí você poderá cuidar do seu peso." Durante os 15 minutos da conversa, ele me falou uma dúzia de vezes que eu estava gordo. Queria ter certeza de que deixara bem clara a situação para mim. Com o meu problema em foco, e o sonho de querer continuar saudável, para poder passar mais tempo com minha família, minhas prioridades ficaram claras. Eu faria o que fosse necessário, para chegar a um peso saudável. Isso significava mudar minhas prioridades, e desenvolver um novo padrão de vida, o que ditaria meu comportamento no futuro. Até segunda ordem, eu não consumiria mais do que 1.600 calorias por dia. E faria exercício por pelo menos 1 hora por dia. Se quisesse alcançar o meu sonho de uma vida longa e saudável, teria de realinhar minha vida de acordo com essas prioridades. Ninguém pode ter tudo. Gostamos de pensar que podemos, mas não é verdade. Se você consegue ver o seu sonho com clareza, e nunca se esquece dele, isso ajudará a entender o que deve sacrificar, e a que deve se dedicar para seguir em frente. Clareza de visão cria clareza de prioridades. Somente uma clara imagem de quem você é e de onde quer chegar pode ajudá-lo a dar prioridade ao que precisa fazer. Todos nós tomamos decisões. A questão é: você vai tomar decisões que o aproximam ou que o afastam do seu sonho? Se não souber exatamente qual é o seu sonho, então não será capaz de fazer as escolhas corretas. Clareza de visão cria clareza de prioridades. 5. Um sonho claro dá direção e motivação para a equipe. Seu grande sonho irá, certamente, exigir a participação de outras pessoas.
Se você é parte de uma organização que tem objetivos ou visão, deve trabalhar com outras pessoas para conseguir cumpri-los. De todas as formas, deve ser capaz de trabalhar com uma equipe. Isso só pode ser feito de forma eficiente, quando se possui uma visão clara do que se quer conseguir. Jim Tooney, escritor e ex-árbitro da NFL National Football League, diz que muitas empresas fracassam em conquistar o que se propõem, porque não definem claramente o seu alvo. Se os empregados não entenderem os objetivos e planos da empresa, diz ele, esses objetivos não serão conquistados. Ele continua mostrando que o jogo de futebol nunca tem objetivos incertos. Seus objetivos estão sempre claramente definidos, afirma Tooney. No final do campo, está a linha do gol. Por que chamamos de linha do gol? Porque 11 pessoas na equipe ofensiva lutam por um único objetivo, cruzá-la com a bola. Todo mundo tem uma tarefa específica a fazer, o quarterback, o wide receiver, cada homem de linha, todo jogador sabe exatamente qual é sua função. Mesmo a equipe defensiva tem seus objetivos, também, evitar que o time ofensivo realize o objetivo deles. O pastor, escritor e editor Ed Rowell afirma: um sonho é um futuro melhor, que necessita de um arquiteto, para mostrar aos outros como transformá-lo em realidade. Se você é um líder, deve ser esse arquiteto. Deve identificar o sonho, e ser capaz de desenhá-lo, não só para o seu benefício, mas também para o benefício dos outros. Uma noite, jantei em Dallas com um arquiteto chamado John Fleming. Ele me disse: se você é arquiteto, não pode começar a construir um projeto até tê-lo terminado. Com isso, ele queria dizer que, se você é o visionário, o líder, precisa saber o fim antes de começar. Precisa vê-lo. Se não, sua equipe nunca será capaz de completar a sua visão. Como líder e mentor de lideranças, estou sempre pensando em como comunicar visões aos outros. Se os líderes criam uma imagem confusa, então as pessoas seguirão um caminho confuso. Falta de clareza dificulta a iniciativa, inibe a persistência e mina a possibilidade de prosseguir. Os seguidores não dão o seu melhor para algo que não entendem. As pessoas não permanecem concentradas em algo que não conseguem ver. Não há pessoa que motivada por algo em que ela, talvez, acredite. Adoro a história de como um certo treinador comunicava o objetivo a seus corredores antes de uma prova. Pouco antes do estampido do revólver, ele costumava dizer: fique à sua esquerda e volte aqui o mais rápido que puder. Nada pode ser mais claro do que isso. Sempre que uma equipe, um departamento ou uma organização não vê a mesma imagem clara do que está tentando conquistar, está destinada a sair do curso. Eu enfrentei essa realidade em 1981, quando me tornei o pastor sênior da igreja Skyline Wesleyan. Apesar de a congregação ter experimentado um crescimento no passado, estava estagnada há anos. Logo senti que a liderança tinha perdido o caminho. Seguindo meus instintos, pedi a cada membro da diretoria que escrevesse o propósito da igreja em um cartão. Minhas suspeitas foram confirmadas quando li os cartões e descobri que os 17 membros tinham escrito 15 respostas diferentes. Os seguidores não dão o seu melhor para algo que não entendem. As pessoas não permanecem concentradas em algo que não conseguem ver. Não há pessoa que fique motivada por algo em que ela, talvez, acredite. A energia da igreja estava fora de foco, e a direção era incerta. Por quê? Porque os líderes da organização não compartilhavam um sonho em comum. Não me espanta que não fossem capazes de seguir em frente. Nos 6 meses seguintes, revisamos nossos valores centrais e nossa visão em comum. Quando o sonho de nossa igreja se tornou mais evidente, a energia da liderança aumentou. E os líderes, com novos focos e energizados, levaram essas qualidades para o resto da congregação. E o resultado veio. A congregação triplicou de tamanho nos 10 anos seguintes, e teve um impacto positivo na comunidade, o que era nosso sonho. Você só conseguirá aproveitar o que conseguir ver. A maioria das pessoas vaga pela vida. Não possui um sonho claro, nenhuma imagem com foco nítido de onde quer ir. E mesmo quando uma grande oportunidade se apresenta, elas não têm a capacidade de vê-la, ou de construir um sonho a partir dela. Em 1866, um geólogo amador percebeu que algumas crianças sul-africanas estavam brincando com uma pedra brilhante.
Intrigado, perguntou à mãe dela se poderia comprá-la. Ela disse que não valia nada, e simplesmente a deu de presente para o homem. Mais tarde, quando examinou mais de perto, seu palpite foi confirmado. Era um diamante. Ele calculou seu peso em 21 quilates. Quando outras pessoas souberam dessa e de outras descobertas, um mineralogista escocês chamado James Gregory foi enviado para investigar. Ele informou que a África do Sul não era compatível com a ocorrência de diamantes. Especulou que as descobertas anteriores se explicariam pelo fato de que os avestruzes, entre outras coisas, comiam as gemas em terras distantes e as traziam para a África do Sul através do esterco. Uns poucos dias depois que o relatório de Gregory veio a público, um diamante de 83 quilates foi descoberto na área que ele havia examinado. O diamante é agora conhecido como a Estrela da África do Sul e desencadeou a primeira operação de mineração da região, no país que é hoje o maior produtor mundial de diamantes. E Gregory? Seu nome continua vivo, mas não como ele gostaria. Na indústria de diamantes, quando alguém tem uma opinião errada, fala-se que deu uma de Gregory. Entre as pessoas que foram para a África do Sul durante a corrida dos diamantes estava Cecil Rhodes, um jovem da Grã-Bretanha, que sonhava com o sucesso. Ele e seu irmão viram o potencial de mineração de diamantes na área e compraram o máximo de terras que conseguiram. Também compraram uma máquina de fazer gelo na Inglaterra, que levaram para a África, para vender gelo aos trabalhadores nas minas, que sofriam com o calor. Eles usaram seus lucros para comprar mais minas. Na década de 1880, Rhodes fundou a De Beers, a maior produtora de diamantes do mundo. Como você descreveria a sua visão com relação ao seu sonho? Você aceita cegamente o status quo? Ou olha para tudo com olhos bem abertos, procurando maiores possibilidades? E, quando as vê, é sério o suficiente em relação à conquista do seu sonho para, na verdade, testá-lo e defini-lo claramente? Está disposto a descrevê-lo em detalhes, colocá-lo no papel e contá-lo a outras pessoas? Somente aqueles que veem seus sonhos são capazes de aproveitá-los. Caso não tenha esta disposição, você estará em desvantagem. Somente aqueles que veem o próprio sonho são capazes de aproveitá-lo. Se consegue responder a pergunta da clareza com um sim, porque vê claramente seu sonho, então está aumentando muito a chance de que um dia venha a fazer algo além de ver o seu sonho, você irá vivê-lo. Você consegue responder sim para a pergunta da clareza. Consigo ver claramente o meu sonho? Está na hora de trazer clareza ao seu sonho, de dar-lhe detalhes. Se você tem uma ideia geral do seu sonho, sua tentação pode ser a de querer começar a criar a sua estratégia. Não faça isso ainda. Como afirmou Mike Riatti, a visão deve vir primeiro. Comece escrevendo uma descrição detalhada do seu sonho. Deixe a sua imaginação livre. Escreva o máximo de elementos ou peças que puder. Não pare enquanto não tiver mais do que acha que precisa. Agora quantifique tudo o que puder. Transforme em algo mensurável. Não se preocupe em como vai chegar lá. Seja ousado. Seja audacioso. Sonhe grande. O próximo passo é colocar o seu sonho de forma sucinta por escrito. Mike dividiu o sonho dele em 10 elementos claros e mensuráveis. Faça algo parecido com o seu. O número não importa, é simplesmente para ajustá-lo, mas tente manter tudo bem curto. Não espere ser capaz de fazer todo o processo de uma vez. Para a maioria das pessoas isso não é possível. Pelo contrário, faça-o com calma. Você pode querer se afastar em um retiro para começar o processo. Se consegue se afastar de sua rotina por uns dias, pode ser capaz de fazer a maior parte do trabalho. De outra forma, tire um dia para sonhar e depois volte ao processo por algumas horas de cada vez em semanas subsequentes. Não se esqueça de seu objetivo. Tornar seu sonho mais claro e o mais específico possível. Então, mantenha-o bem à vista, para que consiga enxergá-lo todos os dias. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.